This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. agenciadepodcast.com.br. Um país pode ser dividido? Como defender aqueles que não têm direitos? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Guerra Civil Americana, também conhecida como Guerra de Secessão. Esse é um dos maiores e mais importantes conflitos da América, e o meu objetivo aqui hoje é fazer um bom panorama sobre a guerra e mostrar como que ela impactou os Estados Unidos da América. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que precisamos fazer hoje é conhecer os Estados Unidos no período anterior a essa guerra. No início do século XIX, os Estados Unidos viviam um período de rápida expansão para o oeste. Com a compra da Louisiana em 1803 e a anexação de novos territórios após guerras e tratados com a Espanha e o México, o país dobrava de tamanho. Só que essa expansão territorial trazia à tona uma questão importante. Os novos estados permitiriam ou não a escravidão? Em 1820, o chamado Compromisso de Missouri tentou oferecer uma resposta. Por esse acordo, Missouri seria admitido como estado escravista e Maine como um estado livre, mantendo o equilíbrio no Senado. Nas décadas seguintes, os Estados Unidos foram se polarizando. O norte se desenvolvia como uma sociedade mais urbana e industrial. As grandes cidades como Nova York e Filadélfia fervilhavam com imigrantes europeus e operários que alimentavam o crescimento das fábricas, dos bancos e do comércio. Já a parte sul permanecia rural, agrícola e dependente da monocultura de algodão sustentada pelo trabalho escravo. As chamadas plantations, como as da Geórgia, Alabama, Carolina do Sul e Mississippi, formavam uma aristocracia agrária poderosa, profundamente conectada ao mercado internacional, principalmente com a indústria têxtil. Essa diferença econômica logo se transformou em uma rivalidade política. O Sul se preocupava que o crescimento demográfico do Norte levasse à aprovação de leis contrárias aos seus interesses, incluindo a própria abolição da escravidão. Por isso, defendia a autonomia dos estados frente ao governo federal. A ideia de que um estado poderia se separar da União se necessário ganhava cada vez mais força. Essa ideia era baseada no direito à secessão. Em 1850, uma nova tentativa de acordo, chamada o Compromisso de 1850, buscou manter a unidade do país. Nele, a Califórnia foi admitida como estado livre, mas em troca os estados escravagistas ganharam leis mais duras contra fugitivos e a possibilidade de estender a escravidão para territórios ainda não organizados. Mas isso não funcionou e as tensões só aumentaram. Em 1854, o Ato Kansas-Nebraska derrubou a linha do Compromisso de Missouri, permitindo que os novos territórios decidissem por voto se aceitariam ou não a escravidão. O resultado foi o ensaio de uma guerra civil local. O território do Kansas mergulhou em conflitos armados entre pró- e anti-escravistas, um período conhecido como Bleeding Kansas. Esse evento mostrava que o conflito parecia inevitável e que o debate sobre a escravidão havia ultrapassado qualquer possibilidade de conciliação. Nesse mesmo período, o movimento abolicionista ganhava força no norte.
Intelectuais, jornalistas e ativistas mobilizavam a opinião pública contra a escravidão. A publicação de um livro chamado A Cabana do Pai Tomás, de 1852, teve papel central ao humanizar os horrores da escravidão e vender centenas de milhares de cópias. Outro marco foi a figura de John Brown, um abolicionista radical que em 1859 liderou uma tentativa de insurreição armada em Harper's Ferry, na Virgínia, com o objetivo de libertar escravizados e iniciar uma revolta em larga escala. Brown foi preso e enforcado, mas se tornou um mártir entre os nortistas e um símbolo de ameaça entre os sulistas. A eleição presidencial de 1860 foi sem dúvida um dos eventos mais tensos e polarizados da história dos Estados Unidos, e esses debates também pautaram as eleições. Com 4 principais candidatos representando diferentes visões de país, o pleito refletiu a profundidade das fraturas políticas que dividiam a nação. A figura mais emblemática era Abraham Lincoln, do recém-criado Partido Republicano, cuja plataforma rejeitava a expansão da escravidão para os novos territórios. Embora o Lincoln não defendesse a abolição imediata nos estados do Sul, a sua posição era vista por muitos sulistas como uma ameaça existencial. Do outro lado, candidatos como John C. Breckinridge, apoiado pelos democratas do Sul, defendiam abertamente o direito de levar escravizados para qualquer parte do território americano, invocando a proteção da propriedade privada. Stephen Douglas, candidato democrata do Norte, propunha uma soberania popular nos territórios, ou seja, que cada região decidisse por si própria sobre a escravidão. Já John Bell, do Partido da União Constitucional, tentava manter o foco na preservação da União, evitando o tema da escravidão. A retórica durante a campanha era muito afiada e por vezes até violenta. Jornais e políticos do Sul alertavam que a vitória de Lincoln seria o, abre aspas, fim do Sul como conhecemos, fecha aspas. Alguns estados, como Carolina do Sul e Mississippi, já ameaçavam a secessão antes mesmo do resultado final. O historiador Eric Foner destaca que, abre aspas, pela primeira vez, um candidato venceu a presidência com base em um programa abertamente hostil à expansão da escravidão e sem apoio algum dos estados escravistas. Lincoln sequer apareceu nas cédulas eleitorais em alguns estados do Sul, fecha aspas. Assim, a eleição de 1860 não apenas revelou a cisão do país, como também serviu de gatilho para a ação. Pouco após a confirmação da vitória de Abraham Lincoln, os primeiros estados declararam a sua separação da União, transformando o debate eleitoral em guerra aberta. A primeira foi a Carolina do Sul, que declarou a sua secessão da União. Em poucos meses, outros 10 estados seguiram o mesmo caminho, formando os Estados Confederados da América, com capital em Richmond e a presidência de Jefferson Davis. James McPherson, um dos maiores historiadores da Guerra Civil Americana, destaca que, abre aspas, os anos 1850 foram uma década de radicalização, em que o diálogo foi substituído pela retórica do conflito inevitável. Fecha aspas. Para ele, a guerra foi, ao mesmo tempo, produto de um impasse político, de um choque moral entre 2 modelos de sociedade. Já Eric Foner, outro historiador de referência, observa que a Guerra de Secessão não pode ser reduzida apenas à escravidão. Segundo ele, abre aspas, ela também refletiu questões fundamentais sobre o poder do governo federal, a soberania dos estados e os limites da democracia em uma sociedade racialmente desigual. Fecha aspas. Essa tensão entre interpretações morais e estruturais do conflito é um dos debates centrais entre os historiadores. Inclusive, compreender as causas da Guerra de Secessão ou Guerra Civil Americana é tão importante quanto entender a própria guerra. Mesmo que a Guerra de Secessão tenha se iniciado oficialmente com o ataque confederado a Fort Sumter, na Carolina do Sul, em abril de 1861, os motivos que levaram a esse momento são objeto de grande debate. Há quem afirme que se tratou de uma guerra sobre escravidão. Outros preferem enxergar o conflito como uma disputa mais ampla sobre autonomia política, interesses econômicos e identidade nacional.
A verdade histórica, como sempre, é mais complexa do que respostas prontas. O motivo mais óbvio, sem dúvidas, é a escravidão. A sociedade sulista era profundamente dependente do trabalho escravo, não apenas para a economia das plantações de algodão, mas também para sua estrutura social, política e simbólica. O escravizado era, ao mesmo tempo, força de trabalho, base da riqueza e pilar de um sistema racial e hierárquico. Defender a escravidão era defender todo um modo de vida. Para o historiador James Oakes, abre aspas, a escravidão não era apenas um sistema econômico, mas uma ideologia profundamente arraigada, com implicações culturais e políticas. Fecha aspas. O Sul acreditava estar defendendo o seu direito de manter esse sistema contra o avanço de um Norte que, embora ainda racista em muitos aspectos, caminhava para uma ordem diferente, baseada no trabalho livre e na expansão industrial. Mas a escravidão por si só não explica todos os aspectos da guerra. Havia também um pano de fundo sobre a soberania dos estados frente ao governo federal. Os estados do Sul defendiam o chamado direito de secessão, ou seja, o poder de se desligar da União caso entendessem que os seus direitos estavam sendo violados. Esse era um argumento ancorado na tradição de Thomas Jefferson e reforçado pelas interpretações da Constituição que colocavam os estados como unidades soberanas que haviam voluntariamente se unido e, por isso, poderiam voluntariamente sair. O debate entre federalismo e o poder central era antigo, mas ganhou nova dimensão com o crescimento populacional e econômico do Norte. Os estados do Norte mais populosos tinham maioria na Câmara dos Representantes, e os sulistas temiam que as leis contrárias aos seus interesses fossem impostas de cima para baixo. A eleição de Abraham Lincoln em 1860 foi percebida justamente como esse ponto de ruptura. A partir dali, o Sul acreditava que não teria mais poder para frear as mudanças dos rumos políticos do país. Nesse ponto entra em cena o debate historiográfico sobre motivação econômica versus motivação moral. Autores como Charles Bird, da primeira metade do século XX, defenderam que a guerra foi, na essência, um conflito entre dois modelos econômicos. De um lado, o capitalismo industrial do Norte, com a sua lógica de livre mercado e trabalho assalariado, e do outro, o modelo agrário escravocrata do Sul, voltado à exportação e à manutenção de um sistema oligárquico. Para Bird, a escravidão era mais um sintoma dessa disputa do que a sua causa principal. Essa interpretação, porém, vem sendo criticada principalmente nas últimas décadas. Historiadores como Eric Foner e David Blight apontam que, embora as estruturas econômicas fossem diferentes, o ponto de inflexão que mobilizou paixões e justificou a secessão foi sim a escravidão. Foner afirma que, abre aspas, a escravidão estava no centro da crise que dividiu os Estados Unidos. Ignorar isso é apagar a voz dos próprios contemporâneos que travaram a guerra. Fecha aspas. De fato, os próprios documentos dos estados secessionistas reforçavam esse ponto. O Declaration of Causes, que é a Declaração das Causas, emitido por vários deles, como Texas, Geórgia e Mississippi, citam explicitamente a defesa da escravidão como motivação central para sua saída da União. Por outro lado, há historiadores que enfatizam as diferenças culturais e políticas entre as regiões. Shelby Foote, por exemplo, em sua monumental trilogia sobre a Guerra Civil, observa que os Estados Unidos da América, sim, no plural, estavam se tornando aos poucos uma única nação, no singular. O Sul resistia a essa transformação. Para ele, abre aspas, a guerra foi o preço que o país pagou pela sua incapacidade de resolver, por meios políticos, o problema moral mais profundo de sua fundação, a escravidão. Fecha aspas. Além disso, havia o fator racial. O Norte não era isento de racismo, longe disso. Muitos dos estados nortistas proibiam negros de votar ou de se estabelecer em certas áreas. Porém, o abolicionismo ganhava força na imprensa, nas igrejas protestantes e nos círculos intelectuais. Havia uma crescente pressão moral para acabar com o sistema escravista, ainda que de forma gradual. Foi a chegada de Lincoln ao poder que unificou essas tensões. Ele não prometia abolir a escravidão onde ela já existia, mas era firmemente contrário à sua expansão para novos territórios. Para o Sul, isso significava o começo do fim. Não haveria novos estados escravistas. Logo, a balança política penderia para o Norte,
e a escravidão, mesmo se mantida, estaria afadada ao desaparecimento ao longo dos anos. O início da guerra, portanto, foi resultado de vários fatores: a escravidão como base de um sistema econômico, o federalismo em disputa, os projetos divergentes de nação e a incapacidade de resolver pacificamente um conflito moral mais profundo. As primeiras batalhas foram travadas antes mesmo dos tiros, estavam nas leis, nos debates, nos jornais e nas igrejas. E quando os tiros finalmente vieram, a nação já estava dividida. Pessoal, eu já quero falar mais sobre a guerra em si e como que ela mudou os Estados Unidos. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre liberdade, união, legado, coragem e memória. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. If you thought goldenly breaded McDonald's chicken couldn't get more golden, think Golder, because new sweet and smoky special edition gold sauce is here, made for your chicken favorites at participating McDonald's for a limited time. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. Abre aspas. Nosso posicionamento está baseado, e deve estar baseado, na verdade de que o homem negro não é igual ao homem branco, que a escravidão subordina o negro à raça superior. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram escritas em um manifesto do estado do Mississippi em 1861, mostrando que tipo de pensamento existia em algumas regiões do país. Quando as forças confederadas atacaram Fort Sumter em abril de 1861, na costa da Carolina do Sul, não se tratava apenas de um embate militar. Era um marco simbólico da fratura de uma república construída sobre promessas de união, liberdade e federalismo. O início da Guerra de Secessão revelou não só a disposição do Sul de se separar da União, mas também a relutância do Norte em aceitar tal ruptura. O que começou como um conflito para preservar a União, rapidamente se transformaria em uma guerra revolucionária, que redesenharia os Estados Unidos para sempre. No início do conflito, o Sul contava com várias vantagens militares. A maioria das escolas militares do país estavam localizadas no Sul, o que significava um corpo de oficiais mais experiente. Além disso, os confederados lutavam em seus próprios territórios, com apoio popular e conhecimento de terreno. Já o Norte, mesmo que tivesse uma vantagem em termos de população, indústria e recursos logísticos, enfrentava o desafio de invadir, conquistar e controlar grandes extensões do território inimigo. A estratégia militar do Sul era basicamente defensiva, resistir o máximo possível até forçar o Norte a negociar. Já o Norte, sob o comando de Lincoln e os seus generais, iniciou o que ficou conhecido como Anaconda Plan, um bloqueio naval das costas sulistas e a divisão do território inimigo pela conquista do rio Mississippi, sufocando lentamente a Confederação. Os primeiros anos da guerra mostraram a força da resistência sulista. Em julho de 1861, na primeira batalha de Bull Run, os confederados venceram, desmentindo a expectativa de que o conflito seria breve. Em 1862, o general Robert E. Lee, comandante do exército da Virgínia do Norte, conseguiu uma série de vitórias táticas impressionantes,
como nas batalhas dos 7 Dias e de Fredericksburg, elevando a sua reputação como estrategista. No entanto, o Norte começava a reagir. O general Ulysses S. Grant se destacou nas operações do Oeste, vencendo batalhas importantes como Fort Donelson, Shiloh e mais tarde Vicksburg, em 1863, garantindo o controle do rio Mississippi e cortando a Confederação em 2. Já no leste, a Batalha de Antietam foi um marco, o dia mais sangrento da história dos Estados Unidos, com mais de 22.000 baixas. Mesmo que tecnicamente um empate, foi considerada uma vitória estratégica da União, pois forçou Lee a recuar e deu a Lincoln a oportunidade de emitir a Proclamação de Emancipação. A Proclamação de Emancipação, no dia 1º de janeiro de 1863, não libertou todos os escravizados de imediato. Ela se aplicava apenas aos estados em rebelião, não aos estados escravistas que permaneceram na União, mas teve um efeito profundo. Essa proclamação reconfigurou os objetivos da guerra, transformando o conflito de uma disputa constitucional para uma cruzada moral contra a escravidão. O gesto também teve impacto internacional, porque impediu que potências estrangeiras como Inglaterra e França, que já haviam abolido a escravidão, apoiassem a Confederação. Com a guerra redefinida, o recrutamento de afro-americanos para o exército da União se tornou uma política oficial. Mais de 180.000 soldados negros lutaram pela União, formando unidades como o 54º Regimento de Massachusetts, imortalizado no filme Tempo de Glória, de 1989. A participação desses homens foi decisiva, não apenas pelo reforço numérico, mas também pelo seu simbolismo. Homens que haviam sido escravizados agora empunhavam armas pela liberdade. O ano de 1863 marcou também o ponto de virada do conflito. Na Batalha de Gettysburg, na Pensilvânia, entre o dia 1 a 3 de julho, o exército de Lee sofreu uma derrota devastadora ao tentar invadir o norte. A batalha, que resultou em mais de 50.000 mortos e feridos, representou o momento em que a iniciativa estratégica passou de vez para a União. Foi também o palco do famoso discurso de Gettysburg, em que Lincoln declarou que o país precisava assegurar, abre aspas, um novo nascimento da liberdade para que o governo do povo, pelo povo e para o povo não desaparecesse da terra. Fecha aspas. Outro ponto decisivo foi a campanha do general William Tecumseh Sherman, que realizou a chamada Marcha até o Mar, em 1864. Saindo de Atlanta, na Geórgia, Sherman atravessou os estados do sul, destruindo plantações, ferrovias, cidades e infraestrutura básica. O objetivo era quebrar a moral dos confederados e acelerar o fim do conflito, atacando diretamente a capacidade civil de sustentar essa guerra. Enquanto isso, Lincoln também enfrentava dificuldades políticas. Em 1864, foi reeleito em meio à guerra, com o apoio crescente de um eleitorado cansado, mas convencido de que a vitória era possível. Seu vice-presidente era Andrew Johnson, um sulista leal à União, uma escolha que visava sinalizar a reunificação nacional. A vitória de Lincoln foi lida como um aval popular à continuação da guerra e à abolição definitiva da escravidão. A participação das mulheres também foi importante. No norte, muitas assumiram funções tradicionalmente masculinas, trabalhando em fábricas, fazendas, hospitais e até mesmo como espiãs ou enfermeiras no fronte. Clara Barton, por exemplo, se destacou como enfermeira e mais tarde fundaria a Cruz Vermelha Americana. No sul, a escassez de recurso forçou mulheres a lidar com a fome e a destruição de suas comunidades, ao mesmo tempo em que mantinham o funcionamento das fazendas e famílias. Uma dessas mulheres se tornou uma espécie de heroína de guerra e do próprio movimento abolicionista, uma vez que ela foi responsável por libertar centenas de escravizados. Seu nome é Harriet Tubman e eu vou falar mais sobre a sua história no episódio exclusivo para os apoiadores. Se você quiser ouvir esse e os outros quase 200 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, que você pode ouvir os episódios exclusivos aqui mesmo no Spotify. É só ir no perfil do História em Meia Hora que você vai ver um banner. Clica nele que você vai ser redirecionado para o perfil Apoio História em Meia Hora. E lá tem todos os episódios que você vai poder ouvir caso você se torne apoiador.
Além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, o ano de 1865 marcou o desfecho militar. Grant, promovido a general-em-chefe da União, perseguiu Lee em campanhas até encurralá-lo, na famosa Batalha de Appomattox Courthouse. Em 9 de abril, Lee se rendeu oficialmente. A guerra havia acabado. Poucos dias depois, no dia 14 de abril, Lincoln foi assassinado por John Wilkes Booth, um simpatizante sulista, selando o capítulo mais sangrento da história dos Estados Unidos com um luto nacional. No final da guerra, entre 620 a 750 mil pessoas foram mortas, mais do que todas as outras guerras dos Estados Unidos somadas até o século XX. Com a rendição de Robert E. Lee e Ulysses S. Grant em abril de 1865, os Estados Unidos encerravam oficialmente a sua guerra mais devastadora. No entanto, o fim dos combates não significou o fim dos conflitos. Na verdade, a paz formal trouxe novos embates, dessa vez sobre como reconstruir o país, como lidar com os estados derrotados e como redefinir a cidadania em uma sociedade marcada por séculos de escravidão. A primeira grande medida de transformação estrutural foi a 13ª Emenda à Constituição, ratificada em dezembro de 1865, que aboliu oficialmente a escravidão em todo o território dos Estados Unidos. Mas como advertem os historiadores Eric Foner e Barbara Fields, abolir legalmente a escravidão não significou garantir automaticamente liberdade, cidadania e igualdade. O desafio da chamada Reconstrução, período que se estendeu entre 1865 a 1877, seria justamente tentar construir uma nova ordem social e política nos estados do Sul, agora derrotados, empobrecidos e cheios de ressentimento. A reconstrução foi inicialmente liderada por Andrew Johnson, o vice de Lincoln e o novo presidente após o seu assassinato. Como eu disse, Johnson era um sulista defensor da União, que acreditava em uma reconciliação rápida e generosa com os estados confederados. Ele concedeu anistias em massa a ex-líderes do Sul e permitiu que os estados organizassem os seus próprios governos, muitas vezes formados pelas mesmas elites que haviam liderado a secessão. Como resultado, surgiram os chamados Black Codes, leis que limitavam os direitos civis dos negros libertos e mantinham estruturas de opressão sob outro nome. A ala mais radical do Partido Republicano, os chamados Radicais da Reconstrução, reagiu com firmeza. Liderados por figuras como Thaddeus Stevens e Charlie Sumner, esses congressistas exigiam mudanças mais profundas: a ocupação militar do Sul, a extensão de direitos civis aos negros e a exclusão dos confederados do poder. Sob a sua influência, foram aprovadas duas novas emendas constitucionais, a 14ª Emenda de 1868, que concedia a cidadania a todos os nascidos nos Estados Unidos e garantia a igualdade perante a lei, e a 15ª Emenda de 1870, que proibia a discriminação eleitoral com base em raça. Durante esse período, milhões de afro-americanos passaram a votar, a se candidatar e, em alguns casos, a ocupar cargos públicos. No estado da Carolina do Sul, por exemplo, chegou a ter uma legislatura com maioria negra. No entanto, a reação branca não demorou a se organizar. Grupos supremacistas como a Ku Klux Klan, fundados logo após o fim dessa guerra, promoveram uma campanha de terror para restaurar a supremacia branca e intimidar os libertos e os seus aliados republicanos. A reconstrução entrou em declínio a partir de 1873, com a crise econômica que atingiu o país e o desgaste político da ocupação militar do Sul. Em 1877, o compromisso de Hayes Tilden, que resolveu uma eleição presidencial disputada, marcou o fim oficial da reconstrução. Os republicanos mantiveram a presidência, mas em troca retiraram as tropas federais do Sul. Era o fim da proteção federal aos direitos dos negros libertos e o início do longo ciclo de leis segregacionistas conhecidas como Leis Jim Crow. Para muitos historiadores do século XX, como C. Van Woodward, a reconstrução foi uma revolução abortada, um momento em que o país teve a oportunidade de refundar a sua democracia em bases raciais mais justas, mas preferiu o caminho da reconciliação branca.
Eric Foner afirma que a tentativa de refazer o Sul em moldes igualitários foi sabotada por interesses econômicos, preconceito racial e a incapacidade do Norte de sustentar o esforço político. Apesar disso, a Guerra de Secessão, ou Guerra Civil Americana, deixou um legado enorme. O primeiro deles foi a consolidação de um Estado federal forte, com poder claro sobre os estados individuais. A guerra terminou com a ideia de que um Estado poderia legalmente deixar a União. Outro legado foi a incorporação das ideias de liberdade e igualdade racial como princípios constitucionais, ainda que longe de serem plenamente aplicados. O ideal de uma nação onde todos são criados iguais, presente na Declaração de Independência, passou a ser visto como mais do que uma aspiração e se tornou um critério moral de legitimação política. Isso inspirou gerações futuras desde o movimento pelos direitos civis no século XX até os debates contemporâneos sobre justiça racial. No campo da memória, a Guerra de Secessão foi objeto de disputa desde os seus primeiros dias. No Norte, ela foi lembrada como uma luta heróica pela união e pela liberdade. No Sul, criou-se um mito da causa perdida, que romantizava a Confederação como defensora dos direitos dos estados e de uma tradição cavalheiresca. Essa versão distorcida ignorava ou minimizava a centralidade da escravidão e alimentou por décadas o racismo e as políticas de segregação. A Guerra de Secessão também teve impacto internacional. Observadores europeus acompanharam o conflito com interesse, especialmente por envolver o tema da abolição. Muitos temiam que a desintegração dos Estados Unidos enfraquecesse a ideia de república moderna e fortalecesse os impérios coloniais. Com a vitória da União, os Estados Unidos emergiram como modelo de democracia constitucional capaz de sobreviver a um trauma interno profundo. No século XXI, o legado da guerra ainda é visível. Os debates sobre estátuas de generais confederados, sobre a bandeira do Sul, sobre a natureza do racismo sistêmico e o papel da história na educação mostram que a Guerra Civil Americana continua presente, não como algo encerrado em 1865, mas como uma ferida exposta em um país que até hoje está em disputa. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama EUA e a Marcha para o Oeste, o segundo se chama Ku Klux Klan, e o terceiro se chama Massacre de Tulsa. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história da Guerra Civil Americana, estamos falando de um dos conflitos mais marcantes da história dos Estados Unidos. O embate se deu entre estados do Norte, conhecidos como União, que eram industrializados e contrários à expansão da escravidão, contra os estados do Sul, que formavam a chamada Confederação, em geral, formados por fazendeiros defensores da manutenção do sistema escravista. A eleição de Abraham Lincoln em 1860, que era contra a expansão da escravidão, levou à secessão de 11 estados do Sul e à formação dos Estados Confederados da América. A guerra teve consequências terríveis, com mais de 500 mil de mortos e destruição em grande escala, principalmente no Sul. Em termos políticos e sociais, a vitória do Norte consolidou o poder do governo federal, resultou na abolição da escravidão com a 13ª Emenda e deu início à difícil fase conhecida como Reconstrução, marcada por conflitos raciais e disputas políticas. Além do seu impacto interno, a Guerra de Secessão influenciou debates globais sobre liberdade, cidadania e democracia. E justamente por isso, para entender os desdobramentos desse conflito na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, é essencial conhecer também o movimento pelos direitos dos afro-americanos do século XX, com figuras como Malcolm X e Martin Luther King Jr. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Se você quiser ajudar o meu trabalho a continuar rolando e receber conteúdos exclusivos como recompensa, considere assinar a nossa campanha de financiamento coletivo, nosso Apoia-se. É apoia.se/História em Meia Hora, o link tá na descrição também. Com R$10 por mês você recebe episódios exclusivos, já tem quase 200 episódios lá no aplicativo do Apoia-se e toda semana você recebe mais um. Com R$20, além das recompensas
recompensas anteriores, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. E com R$30, além das recompensas que eu já falei, você recebe acesso ao meu Close Friends no Instagram, onde eu publico curiosidades históricas todos os dias. Se você tiver alguma dúvida em relação ao apoio, é só falar comigo através do meu e-mail, que também é o meu Pix. Então, se quiser dar uma força, anota aí. É historiaemmeiahora@gmail.com. Eu comecei um canal no YouTube recentemente, o nome é História com Prof. Vitor Soares. Eu tô postando vídeos de história lá, e toda sexta-feira tem um quadro que eu acho que você vai gostar, que é o História em 10 Minutos, que é basicamente História em Meia Hora, só que em vídeo e em 10 minutos, né? Mas além disso, no canal eu faço lives, posto shorts, enfim. Eu comecei agora a fazer um monte de coisa no YouTube também. Além disso, eu tenho um podcast de humor chamado Reinaldo Jaqueline, onde eu, Nicolas Queiroz e Príncipe Vidani, a gente apresenta uma espécie de programa de auditório sobre cinema, série, jogo de videogame, enfim. É bem diferente do História em Meia Hora, mas dá uma chance que eu acho que você vai gostar. Eu tenho 2 livros lançados, o primeiro é o livro do História em Meia Hora mesmo, e o segundo é um livro-jogo de história do Brasil chamado O Porão. O link pros dois tá na descrição do episódio. Me siga nas redes sociais, no @Prof. Vitor Soares, pra acompanhar o meu trabalho, mas no dia a dia mesmo, tá bom? Então é isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu! Every minute your finance team spends wrestling with data is a minute lost. Insight Software's AI-powered insights instantly move you from complexity to clarity. Automated analysis, real-time reporting, strategic recommendations, all at your fingertips. Transform how your finance team works and watch your business grow. Stop wasting time. Start making smarter decisions. Learn more at insightsoftware.com/AI.